Nós vamos tratar sobre o utilitarismo, não é? Que, na verdade, está dentro de diversas formas de pensar, não é? Enfim, tem vários autores aqui que são de diferentes tempos também, e que não necessariamente convergem entre si, tá? Aqui, na minha interpretação, eu tenho uma ramificação entre autores liberais, não é? Todos eles são liberais, mas eles se separam um pouco, não é? E essa separação vai ficando mais clara, né? Aqueles que na linha de Smith, que dá sequência lá é John Stuart Mill, que a gente vai ver na sequência, e aqueles que vão para a linha sênior, Sé e Bastiat, tá? Depois eu vou explicar quais são as diferenças, assim, algumas das diferenças entre esses autores, tá? Além disso, vamos ver também a influência que teve o movimento positivista, né, que é uma filosofia também positivista na ciência econômica, e assim também, né, a partir desse momento, há uma discussão maior. Estamos falando mais concretamente de meados de 1840, 1830, mas muitos autores são um pouco anteriores, são um pouco posteriores, não é tão assim cronológico, tá? Mas é mais ou menos dessa época, não é? Metade do século XIX, em que há uma discussão sobre o que é ciência, não é? O que é a ciência econômica, como mais clara, né? Isso já parecia um pouco de forma, digamos assim, transversal, né? O Ricardo ele foi por este caminho, né, da ciência abstrata, mas assim é nesse momento aqui que aparece uma discussão, não é? Como fazer a ciência econômica, o que é ciência, o que é ou seja, método válido na ciência econômica, não é? E assim também, ou seja, uma discussão sobre a filosofia da ciência, tá? E ainda nessa parte introdutória, ia falar que eu tenho uma linha aqui, né, de transformação, né, que vai dos autores clássicos, depois, né, passa aqui pelos utilitaristas, que são um pouquinho posteriores, assim, que colocam outras questões e tal, mas que na sequência vai na transformação, não é, dessa mesma forma de pensar, digamos, com diferenças, ao marginalismo, né, e que posteriormente se torna a economia neoclássica, tá? Então, clássicos, utilitaristas, marginalistas, neoclássicos. E, claro, com algumas dissidências, com algumas diferenças, etc. Tá? Então, vamos começar assim pelo utilitarismo, o que é, e entrando posteriormente na discussão do positivismo e de método também, tá? Bom, o primeiro a falar o termo utilitarismo foi Francis Hutchinson, né, que é um autor bem anterior, tá? Autor que, lembrando, né, foi professor de Adam Smith, em que ele, quer dizer, o termo utilitarismo ele vai mudando, né? Isso que eu quero chamar a atenção, né? Ele fala que utilitarismo é a satisfação do indivíduo com o bem geral, aquilo que dá prazer, benevolência, comportamento virtuoso, aprovação do altruísmo. E também David Hume, né, que é autor também do mesmo período, né, ambos um pouco mais velhos do que Adam Smith, ele diz que o utilitarismo é aquilo que é útil para a vida social, caráter humanitário, amizade, benevolência, gratidão, fidelidade, honra, lealdade, afabilidade, moderação, misericórdia, serventia individual, a promoção do interesse social. E é nessa linha que o próprio Adam Smith usa o termo também, não é? Utilitarismo. Mas, na verdade, quando a gente fala de utilitarismo, a gente está falando em grande medida de Jeremy Bentham, né? Que é também um autor mais antecessor, não é? Como eu falei, não é tão cronológico aqui, tá? Que foi também anterior um pouco a Adam Smith, embora ele tenha vivido mais, né? Ele foi quem difundiu, na verdade, a filosofia utilitarista e a visão dele é que acaba adentrando na ciência econômica, né? Ele fala que o utilitarismo é a filosofia sobre como viver, né? E o que busca, e aqui tem uma discussão novamente do que é
a natureza humana, tá? Volta essa discussão. O que busca o ser humano, o que guia o comportamento humano, né? Então, o comportamento humano é guiado pelo princípio do utilitarismo, na visão utilitarista, que é inicialmente ele fala no sentido anterior da estima por outros, né, da benevolência, mas depois, né, ele vai falar que o utilitarismo é o que faz aprovar ou desaprovar alguma ação com a tendência de aumentar ou diminuir a felicidade de uma pessoa cujo interesse está em jogo. Não é? Utilidade é o que traz benefício, vantagem e bem, assim como o que impede dano, mal e dor. E depois, né, ele vai, digamos assim, postular que o indivíduo, né, nós, a discussão do que é indivíduo, do que é o ser humano, qual é a natureza humana, que, claro, vai chegar na discussão econômica, né, é que a gente busca maximizar o prazer e minimizar a dor, não é? Diz assim Bentham, no curso geral da vida, em todo o coração humano, o interesse próprio predomina sobre todos os interesses em conjunto, a preferência por si tem lugar em toda parte. Que é como vai chegar, né, na ideia, né, na ciência econômica, tá? É basicamente isso aqui, né, de que o indivíduo busca o seu próprio interesse, não é? E que não exatamente, que é o que estava também um pouco presente lá do Adam Smith, de outra forma, né, na história não é da benevolência do cervejeiro e do padeiro que temos o nosso jantar, não é? Mas da estima que eles têm pelo seu próprio interesse, diz Adam Smith, que é um pouco aqui, né? O Bentham também influenciou um pouco o Smith, né? Ele era contemporâneo, tá? Só que o Bentham, né, ele também tem a visão de que o indivíduo, né, e aqui também, mais uma vez, a base do liberalismo, tá? Base do liberalismo. O centro no indivíduo. Tá? O indivíduo é o que importa, né? O bem-estar dele, né? E assim a comunidade é uma soma de indivíduos, tá? Que também vai se casar ali com a questão metodológica que eu vou voltar na sequência. Tem um casamento aqui entre o individualismo metodológico e o utilitarismo, tá? Bom, o Bentham ele não foi um defensor do laissez-faire assim a qualquer custo, não é? Mas ele era um liberal, não é? Defendia que os indivíduos eram melhores juízes do que o governo, do que o governante sobre si, né? Sobre seu interesse, tá? Que é algo que está presente também no Adam Smith e mesmo os autores liberais posteriores, essa mesma ideia, tá? De que o indivíduo sabe melhor sobre si do que o Estado, do que o governo, assim, portanto, né, ele deve vir anteriormente e sobrepostamente, né, a este governante ou a esse governo, tá? Bom, e aí entrando nos economistas propriamente ditos, né, que aqui a gente estava falando um pouco da discussão filosófica, que é como entra, não é, a discussão filosófica na ciência econômica, e aqui quem traz aqui um pouco essa ideia é um autor chamado Nassau William Senior, né, que na verdade, ele é o primeiro autor que discute de verdade metodologia na economia. Tá? Embora o Ricardo já traga essa noção, como eu falei na aula do Ricardo, mas o Nassau Sênior, ele realmente discute isso, não é filosofia da ciência aplicada à economia, né? O que é ciência, como fazer metodologia na ciência, não é o método, qual é o método que deve ser válido à ciência, não é? E ele também vai dividir, não é, a ciência chamada ciência positiva e a ciência normativa com influência do positivismo também, que a gente vai entrar na sequência, na ideia sobre o que é positivismo e como isso acaba entrando na ciência econômica, tá? Então aqui tem uma discussão de método, que é algo que eu falei em outros momentos de forma transversal, tá? Mas assim, é aqui que realmente se discute método, não é? E existem dois grandes métodos para fazer ciência, não é? O chamado a priorismo, o método a priori, em que a gente, a partir da observação, a gente constitui, não é? Hipóteses, tá certo? Pressupostos
ou então a partir da própria razão, não necessariamente da observação, ou da própria razão, constitui hipóteses, conceitos abstratos, lógica entre esses conceitos, e aí, a partir disso, se constitui leis gerais e teoria, teorização, também chamado de racionalismo, a priorismo, dedutivismo, tá? Tudo isso correlacionado à ciência abstrata. Tá? Embora não sejam sinônimos perfeitos, mas assim, está tudo mais ou menos autocorrelacionado, tá? Que é a forma de pensar abstrata, a teoria abstrata. Ou também, do geral para o particular. Você constitui hipóteses, a partir, geralmente, do raciocínio, da lógica, relações entre essas hipóteses e, posteriormente, teoria, tá? Antes da experiência. E o método a posteriori. Não é um método a posteriori relacionada com o experimento científico, com a observação mais sistemática de uma realidade concreta, tá certo? O empirismo, não é? Ou então indução, que é a partir da observação histórica de uma realidade, de um evento, você constitui teorização, não é? Ou seja, você observa o particular e chega no geral, tá? Então, as conclusões são atingidas a partir da verificação de algo que aconteceu, né? Essa discussão, ela existe em todas as ciências, não é? E na ciência econômica não é diferente. Houve um grande debate, não é, que se chama de filosofia da ciência, como fazer ciência, o que é ciência, né? Existe, claro, mais de uma interpretação do que é ciência, como tudo, tá? E esse debate aqui, ele acaba entrando na economia, não é? Evidentemente. E o que aconteceu ali no século XIX, em grande medida, foi que a ciência, o método indutivo foi bastante criticado, tá? Porque bastante questionado, enfim, porque pode-se chegar a conclusões erradas, não é, a partir de uma premissa verdadeira ou de alguma coisa que se observa que seja verdadeira, não é? O caso clássico, não é, bastante citado na literatura, é o caso do cisne, né? Que no hemisfério norte, né, observa-se mais cisnes brancos, né? E aí, a partir da observação de cisnes brancos, não é? Sempre, que é uma verificação real, né? As pessoas não enxergavam cisnes brancos, poderia se concluir que não existiria cisne preto, né? Até que se observa cisne preto e se verifica que estava errado, ou seja, a partir de algo que realmente acontece, você poderia chegar em conclusões erradas, né? Então, o método a priori ele é mais utilizado nesse período, tá? E assim isso acontece também na economia, não é? E Nassau Sênior foi um dos responsáveis, não é? Assim como o John Stuart Mill, não é? Que está dentro dessa mesma linha, também, tá? Ele acaba distinguindo, então, o que seria uma ciência positiva, na sequência eu vou falar sobre positivismo, tá? Que é aquela que seria mais exata, não é? E uma ciência normativa, que tem valores, que tem juízos, não é? Que tem impurezas, não é? A busca aqui é de uma ciência pura, que é algo no debate que ainda existe, tá certo? A ciência positiva, a ciência pura, a ciência que não tem juízos de valor, que busca não construir uma nova realidade, mas, enfim, verificar como é a realidade e, a partir da apreensão dessa realidade, constituir leis, não é, científicas, tá? Então, aqui, que parte muito aqui do método dedutivo a priorístico, não é? E aí a ciência econômica vai se tornando cada vez mais, não é? E aqui, não toda a ciência econômica, mas esta linha, né, que vem dos clássicos, que passa pelos utilitaristas, pelos marginalistas e, finalmente, pelos neoclássicos, uma ciência cada vez mais abstrata, não é? Dedutiva, ou seja, a partir de hipóteses
lançadas desde a lógica, ou então como tidas como autoevidentes, não é, e válidas por serem autoevidentes, eu vou constituindo teoria, não é? Algumas dessas hipóteses que o Nassau Sênior coloca para nós que todo homem deseja o máximo de riqueza com o mínimo esforço, tá? Aqui o que é? O utilitarismo, né? Exatamente o utilitarismo aplicada à ciência econômica. Então, o homem deseja riqueza, não é? Com o mínimo de trabalho ou pelo menor custo, tá? Que é algo que vai estar depois presente da microeconomia, assim, que é, digamos, ponto inicial da microeconomia é exatamente isso, né? Essa ideia que vem a partir deste caminho, né? A população é regulada pela disponibilidade de alimentos, que é uma ideia de Malthus, né, que ele coloca como um axioma, ou seja, uma hipótese, uma premissa tida como verdadeira a priori, tá certo? Abstratamente. Os instrumentos aumentam a produtividade do trabalho, que é uma ideia de Adam Smith, né, que ele coloca como no mesmo sentido, né, uma premissa autoevidente e verdadeira. Os rendimentos da agricultura são decrescentes. A ideia do Ricardo, né, a lei dos rendimentos decrescentes da agricultura, ele coloca também como uma hipótese, uma premissa autoevidente, tida como verdadeira, que todas elas vão construir a base, né, do que se chama, não é, geralmente, de teoria econômica, não é, que é, em grande medida, a teoria neoclássica, né, quando está falando, teoria, uma só, né, aqui, cada vez mais, eu tenho uma ideia de uma só ciência, que é a ciência pura, que busca se distinguir das outras formas de ciência, não é, que não são exatamente ciência. Isso é positivismo que eu vou falar à frente. Mas diz o Nassau Sênior para nós. A economia consiste em poucas preposições gerais, derivadas mais da introspecção do que da observação. Né? Ou seja, a abstração, né? e o pensamento dedutivo, que Sênior, junto com Mill, que é um outro que eu vou falar depois, mas aqui eu já vou trazer a ideia dele, porque tem tudo a ver com o que estamos falando, né? Aplicam o chamado verificacionismo, né? Que também é uma forma, não é, de validação científica, tá? Que é a ideia de que a teoria, ela não, o teste da teoria, né, não está na capacidade preditiva ex ante, ou seja, antes dos fenômenos, na previsão. Isso aqui vai mudar depois, tá? Mas a ideia é do verificacionismo. Mas no poder explicativo ex post. Né? Então, você vai poder faz a teoria a partir da dedução, não é? E não necessariamente vai saber o que vai acontecer, não é uma bola de cristal, não é? Mas potencialmente vai explicar, né, o que acontece, tá? E as premissas são derivadas da introspecção e da observação, que chegam em verdades a priori, abstratas, tá? E a partir das conclusões você vai fazer a verificação, né? Que pode estar baseada na realidade, tá? na verificação concreta, né, do que acontece de fato. E aí você verifica, a partir do que se imaginou que iria acontecer, se há validade científica, né? Ou seja, um misto aqui, né, embora mais abstrato, mais dedutivo e a priorístico, eu tenho também, não é, uma validação a partir do experimento, da experiência, da realidade concreta, tá? Bom, então, assim, aqui, né, vai acontecendo uma separação, né? Que, por exemplo, algumas coisas que Adam Smith discute, né, como a teoria dos sentimentos morais, a conduta humana, não é? Vai ficando um pouco de lado, não é? Isso aqui não é bem o que a gente quer saber, não é? A gente quer saber mais de outras questões, não é? Isso aqui vai para o campo da filosofia, não é? Vai separando, vai estreitando o que é a ciência econômica, não é? E a ciência econômica vai pensar, então, né? Isso vai cada vez ficar mais forte, como a gente vai ver, principalmente no marginalismo, né?
vai pensar em o que é a riqueza, o que o indivíduo, vamos discutir sim, mas o indivíduo o que é? O indivíduo é aquele que, o indivíduo utilitarista, ele busca maximizar o prazer, ou seja, bens e riqueza e minimizar dor e sofrimento, que no caso é custo, preço e trabalho, não é? Então essa é a motivação humana, não é? É isso que é o ser humano, ponto. Não vamos discutir mais além disso. Essa é a natureza humana, não é? Que é a discussão da natureza, que é a visão liberal no geral, né? Esta é a natureza humana, tá? Diz o Sênior para nós: a tarefa do economista não é recomendar nem discutir, mas declarar o princípio geral, não é? Não vamos discutir se isso é certo ou não, não é? Ah, se esse é o caminho, se esse é melhor, ou se a pessoa é moral ou não, né? Ou se a pessoa é egoísta ou não. Tá, eu vou assumir que sim, ponto, não é? E, enfim, é assim, tá? O economista não está autorizado a proferir orientações que têm questões éticas. As questões éticas, elas não são sujeitas à verificação, não tem como testar questões éticas, são valores, são juízos, não é? E na visão aqui, na verdade, é a influência do positivismo, e isso não deve adentrar, tá? Bom, para falar, fechar aqui esse autor, tá? E já entrar na questão do positivismo, ele fala também sobre oferta e demanda, não é? A discussão mais econômica, realmente, muito embora são questões que vão posteriormente ser avançadas pelos marginalistas, tá? Ele chega à conclusão que a demanda tem relação com a utilidade marginal. Ele não fala exatamente esse termo, não é? Mas ele tem essa noção, não é? De que é a ideia que vai ser desenvolvida pelos marginalistas posteriormente, né? A ideia de que você quer os bens de acordo com o prazer que ele dá para você. E esse prazer não é necessariamente o mesmo prazer. Não é o primeiro gole d'água me dá um prazer, o segundo gole d'água já me dá um prazer menor. A ideia do crescimento marginal decrescente aplicado à noção de utilidade, que é a riqueza, tá? Então, utilidade é riqueza, bem-estar, consumo, né? Que isso é felicidade, e as pessoas querem isso, não é? E a cada vez que ela tem mais, esse crescimento de bem-estar, que é a utilidade, vai diminuindo. É uma ideia lançada aqui, tá? E que, como eu disse, vai ser melhor elaborada pelos autores marginalistas. A oferta depende dos custos, não é? E os custos, lembrando, são sobretudo, não é? O salário, não é? Aqui também eu tenho uma preocupação que vai ficar mais nítida com outros autores, não é? Como o, o Bastiat, que a gente vai ver, não é? Uma preocupação de um debate com os socialistas, não é? O movimento socialista vinha crescendo, e aqui eu tenho uma certa preocupação com esse movimento socialista e também uma tentativa de explicar e justificar, não é? O capitalismo e o lucro, não é? Então, Sênior é um dos primeiros autores que entra nessa discussão, né? Não, outros também, na verdade, o próprio Ricardo, mas nesse contexto, né, pós-ideias socialistas, né, ele vai dizer que o lucro é a abstinência do capitalista. Então, o capitalismo poupou, não consumiu, gerou riqueza, aplicou essa riqueza no setor produtivo e, portanto, ele é remunerado, de acordo com essa abstinência, tá? E o juro se ajusta ao nível que seja conveniente investir, que também, né, tem a questão aqui, em certo sentido, também de abrir mão da riqueza, tá? Então, seria o prêmio, tá? E o sênior, opa, que desconfigurou, né? Mas o sênior também ele é um autor assim, é isso que eu quero começar a chamar a atenção, né? Ele é um autor que é contra a lei de pobreza, tá? Que é a política de transferência de renda, que aliás também era Malthus e também era Ricardo, né? E ele se opõe aos movimentos trabalhistas, né? E se opõe aos movimentos sindicais. Que a discussão da época era a redução da jornada de trabalho, que estava fixada em 12 horas, né? E ele era contra, não é, a redução da jornada de trabalho,
E ele acabou argumentando que todo lucro é derivado da última hora de trabalho, que buscava-se reduzir uma hora de trabalho. Né? Ele diz, olha, o lucro é justamente, né, a última hora de trabalho. Né? Os 11 horas é salário e uma hora é lucro. Se eu reduzir a jornada de trabalho, né, eu vou reduzir o lucro, ou acabar com o lucro, e, portanto, eu vou ter estagnação. Tá? E note, este é um debate também contemporâneo, né? Quer dizer, válido para o período presente, né? Sempre existe quando tem pretensões de mudar-se legislação trabalhista, direitos trabalhistas, etc., né? Um debate com relação a isso, não é? Se isso vai gerar desemprego, não é? Se isso vai gerar, né, menos interesse dos empresários em empregar, porque a mão de obra está mais cara e tal. Né? Até agora, recentemente, foi publicado um artigo num grande jornal de circulação brasileira falando que não é possível continuar aumentando o salário mínimo, porque isso vai gerar, que é o mesmo debate, tá? Isso vai gerar desemprego, tá certo? Isso não é sustentável, tá? Então é um debate que tem aí 200 anos, tá? E aí a gente nota, isso que eu queria chamar a atenção também, que esse movimento aliado a outros, né, e aqui a separação entre os autores liberais, né, aqueles em que majoritariamente vão ficando contra políticas dessa esquerda que surgiu, não é? Antissindicais, não é? Antitrabalhistas, anti-políticas de igualdade e antidistributivistas. Não é? E de outro lado, embora em menor número, não é? Eu tenho, do ponto de vista intelectual, eu estou falando, né, aqueles autores que continuam sendo liberais, né, mas são mais, digamos assim, mais adeptos a tais mudanças, como eu vou deixar bem claro essas diferenças em passagens dos autores em outras oportunidades, tá? Bom, eu queria falar também de um outro movimento que se junta aqui, né, que é um movimento, de um lado, o movimento individualista, que na verdade já é anterior também, né, já desde a Renascença já vinha, que vimos de outras oportunidades, né, o desarranjo ali do feudalismo, tinha também o individualismo como base, tá, que é um movimento individualista que vem crescendo, a filosofia individualista, mas que aqui acaba tornando-se individualismo metodológico, né? Entrando na discussão da metodologia e que acaba também entrando no debate do que é economia e do como fazer economia, tá? E o individualismo metodológico não é apenas aplicado à economia, como também a outras ciências sociais. Então, primeiro, uma clarificação, tá, desse termo individualismo, não é? Individualismo, ele é utilizado em mais de um sentido, não é? A gente pode falar individualismo no sentido do agente isolado, não é? Do indivíduo isolado. A gente pode, o individualismo é também traduzido como liberalismo, não é? Como liberdades individuais, ideias de liberdades individuais, não é? É também, né, falado no sentido de analisar determinado fenômeno a partir do indivíduo e da conduta individual, né, que é o individualismo metodológico, tá? E ele é também utilizado no sentido de egoísmo, né, no sentido do indivíduo colocar o seu interesse, não é, acima do interesse dos demais ou não estar realmente preocupado com o interesse dos demais, que também é utilizado nesse sentido mesmo na ciência econômica, né? Aliás, ele é utilizado em todos esses sentidos na ciência econômica e não tem a devida diferenciação, né? São 4 sentidos diferentes, embora próximos, e que estão presentes assim, tá? A gente vai falar, claro, o movimento individualista, ele está junto com a emergência do capitalismo, está junto com a emergência do liberalismo, né? Mas a gente vai falar mais concretamente aqui do individualismo metodológico, tá? Bom, o individualismo metodológico, não é uma doutrina que busca
explicar a realidade a partir do indivíduo, né? A partir das decisões individuais, né? Que aqui, mais uma vez, uma discussão de método, tá? Mas é um método que tem por trás noções da ciência, né? Da ciência econômica. Porque, de um lado, assume o indivíduo utilitarista, benthamita, né? No sentido de Bentham, tá? Que o indivíduo busca o seu interesse, que, né, no coração humano, né, o interesse por si tem lugar em toda parte, como diz o Bentham, tá? Então é este indivíduo, tá, que é tido como o indivíduo representativo, tá? Que é deslocado do seu contexto histórico e cultural, ético. Não vamos discutir, não é, a história, a cultura. Vamos pegar este indivíduo e colocar ele como agente representativo do ser humano para explicar a ciência econômica, né? Que é o que vai acontecer, mais uma vez, lá na microeconomia. Né? Na microeconomia, você vai aprender, né, que a teoria do consumidor, o agente busca otimizar a sua utilidade, vai ter a função de utilidade, que é o consumo de bens, não é? Ele busca maximizar através do consumo, né, e da relação de preços, essa utilidade e tal, né? É microeconomia, é isso que se estuda em microeconomia e a origem, né, ela vem sendo carregada aqui, tá? E também tem a questão, a influência do filósofo René Descartes, né, que é um filósofo que busca também discutir, não é, o método e tudo, e ele tem a noção, não é, de que o todo é a soma das partes, tá? Que é algo que é bastante importante, não é, essa noção, né, de que a partir da análise do indivíduo você consegue compreender a totalidade, né, que é algo muito importante, né, na teoria neoclássica e no pensamento liberal no geral. Tá? Ou seja, o que está aqui, né, o que é o centro, né, do pensamento liberal? É o indivíduo. Né? A ideia é que o indivíduo está no centro. Né? É a partir do indivíduo, o indivíduo acima do Estado, acima do coletivo, né, enfim, liberdades individuais e tal, livre mercado, tudo isso é indivíduo. E aqui também o individualismo metodológico, que é utilitarista, tá certo? E que a partir desse indivíduo eu vou compreender a realidade. Esse ponto aqui, ele vai abrir um espaço para debate enorme, tá? Depois a gente vai voltar nisso, não é? Quando vê, por exemplo, o pensamento do Marx, né, que não tem nada que ver com isso aqui, é totalmente oposto e se opõe, né? E aí a gente vai entender esse debate aqui entre, né, o individualismo metodológico e o pensamento dialético de Marx e também de outros autores que pensam diferentemente, que vão criticar essa visão, como, por exemplo, o Thorstein Veblen, tá? Então, assim, vai se assumir, a partir de determinadas características comuns da individualidade, tidas como verdadeiras e válidas de forma universal, né? Como sendo o agente representativo que vai chegar no Homo econômicos. Tá? Eu vou dar um pulo aqui, digamos, temporal, não é? Porque essa visão vai ser perene, né? No pensamento neoclássico, na escola austríaca, no marginalismo. E aqui um autor já do posterior, né, que é o Karl Menger, ele vai ter total aversão à análise coletiva, né, que é uma ideia muito forte, não é? De que não existe sociedade, não, não existe coletividade, existe indivíduos, tá? Que é uma frase repetida por uma personagem política chamada Margaret Thatcher, né? Que repetiu, lido do Karl Menger, não é? Que vem aqui desenvolvendo a noção do individualismo metodológico, tá? Então, assim, né, aqui, mais uma vez, se casando com o debate da ciência, né, o que é ciência. Tá? Então, claro que, né, depois a gente vai ver nas passagens lá do Milton, que é quem
né, coloca por fim esse debate, né? Evidentemente, existem outros elementos, né, na realidade, mas o que acontece é o seguinte: a realidade é uma confusão, né, ela é complexa, ela é difusa, né, e a gente precisa fazer algumas hipóteses, algumas simplificações, uma noção abstrata, premissas tidas como verdadeiras, que sabemos que não é plenamente a realidade, mas queremos justamente simplificar essa realidade, tirar elementos que não queremos debater para buscar, né, explicar, não é, determinados fenômenos, constituir leis e teoria, tá? Assim, método científico, tá? Bom, eu ainda quero falar na data de hoje sobre o positivismo, que é o que eu falei rapidamente, né? E tem tudo a ver com tudo isso aqui que a gente está falando. E o positivismo também, não é? O positivismo é uma filosofia, né, ampla, que passou por diversas transformações ao longo do tempo, né? Então existem muitos positivismos, tá? Mas que vai ingressar fortemente na ciência econômica, principalmente a partir de Senior, não é? E Mill, John Stuart Mill, não é? Que é um autor extremamente relevante desse período, assim como também outros autores posteriores, né? O Friedman vai dizer lá no século XX que a economia é uma ciência positiva, tá? Então, assim, primeiro existem muitos positivismos, né? O positivismo original ele é do Auguste Comte, né? Que chama, o chamado positivismo clássico, né? Que bebe do empirismo de Francis Bacon, né? Mas depois, né? Vai se transformar no século XX, chegar no ciclo de Viena, no positivismo lógico, né? Também no empirismo lógico, tá? E nas ideias de Popper, que e aí existe algum debate, tá? Mas enfim, há quem coloque Popper como um autor positivista, né? Karl Popper, que participou do Círculo de Viena, né? O Círculo de Viena, que são grandes intelectuais do século XX, que são os pais do neoliberalismo, tá? Que fazem também uma discussão sobre metodologia científica, sobre o que é ciência e tal, tá? Então, o positivismo ele passa por muitas transformações. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o positivismo, não é? Mas no final tentando centrar no que é importante do movimento positivista dentro da ciência econômica. Então, primeiro, o positivismo clássico do Auguste Comte, tá? Ele busca discutir ciência, não é? Também o que é ciência, como fazer ciência, e chega à conclusão de que a ciência deve ser feita através do método da observação, né? A partir do empirismo de Bacon, né? Ater-se aos fatos observáveis, sem investigar as causas, né? E, portanto, buscar relações invariáveis, né? Através da combinação entre raciocínio e observação. É a noção do método em Comte, tá? Mas a preocupação maior aqui, isso é algo que vai estar sempre presente no positivismo, é distanciar-se da metafísica. O que é a metafísica? A metafísica é o que está além da física, né? Ou seja, são aquilo que a gente não pode, né, digamos assim, que é uma visão dogmática, não é? Que não está presa a fatos, né? Enfim, que não se pode debater as hipóteses, não se pode verificar se as hipóteses são verdadeiras. O caso mais clássico é Deus, tá certo? Como é que Deus é uma hipótese, né? Ninguém nunca viu, tá certo? Ninguém enxerga, não sabemos realmente se existe ou não, tá? Cientificamente não tem como comprovar, tá? Então, vamos deixar essa discussão de lado. Tudo que tem relação com Deus está fora do debate científico, tá? Então, essa é uma preocupação aqui muito grande do positivismo, que tem uma influência enorme, não é? Evidentemente, sobre todas as áreas, inclusive sobre economia, tá? Então, é preciso se ater aos fatos, né? Como são as coisas,
né? E não a origem, a essência, né? Enfim, e muito menos o que a gente não enxerga, tá? Bom, no século XX, já, eu vou falar rapidamente sobre isso, do século XX, porque não é nosso objeto, não é o século XX, eu vou falar porque isso se transformou e tal, daí veio o debate do que é positivismo, etc. Na década de 30 tem o positivismo lógico, não é? Que é ultra empirista, não é? Que entra também na economia, essa noção, não é? Que é a rejeição à noção a priorística, abstrata, não é? A ideia de que a economia deve ir no sentido da comprovação, da experiência, da análise, da estatística, da econometria, da matemática, daquilo que a gente pode mensurar. Né? Que isso é interessante porque no presente momento muitas teorias não é, econômicas e hipóteses sólidas, antigas na economia, estão sendo desmanteladas pela observação estatística. Né? A partir do momento que a gente tem cada vez mais ferramental técnico e computacional, né, de observação da realidade, né? Existem hipóteses lá, que eu não vou entrar no debate, porque é um debate um tanto polêmico, né? Sobre funcionamento dos mercados, sobre distribuição de renda, sobre uma série de fatores que não se observa estatisticamente, não é? E que isso está, quer dizer, muitos pensadores, pesquisadores contemporâneos, esquece a teoria, tá certo? Vamos aqui, ó, o que está acontecendo é isso, então é assim, acabou, tá? Então isso, né, quando aumenta tal, isso gera tal coisa e pronto, é isso, esquece a abstração, né? Esquece as hipóteses que foram formuladas, tá? Que é uma ideia do positivismo lógico, né? Que é o ultra-empirismo. Quer dizer, esse debate ainda existe, não é? Isso que eu quero também chamar a atenção, né? Qual é o melhor método da economia, o qual que devemos seguir e tal. Isso está em aberto ainda, diria. Muito embora o método abstrato tenha sido, digamos, mais utilizado, não é? Ainda assim, o método empírico também, não é? E com a econometria mais ainda, tá? E ainda no século XX, não é? Chega-se também no operacionalismo, né? Que é o falseamento, não é? A ideia do Popper, tá certo? Que as hipóteses científicas podem ser falsificadas por meio da observação dos experimentos. Né? E a separação que o Popper faz entre ciência e pseudociência. A pseudociência não pode ser refutada. Né? Você não tem como refutar a existência de Deus. Como é que você vai dizer que não tem? Né? Como é que você vai dizer que tem? Portanto, não é ciência, é pseudociência, é metafísica. Tá? Então, na economia, deveria ir por esse caminho, né, de acordo com alguns autores, como o Samuelson, que é um autor do século XX, tá? Hipóteses relativas a dados empíricos que podem ser refutados, mesmo que em condições ideais. A ciência econômica deve se preocupar não tanto com a explicação da realidade, mas sobretudo com a sua descrição, diz o Samuelson para nós, tá? E aí eu queria fechar aqui com um autor que é do século XX também, tá? Que não é nosso objeto, mas de toda forma esse positivismo foi chegando, né? Que tornou-se depois, na década de 50, com Friedman, no instrumentalismo, né? Que é uma junção do falseacionismo, né? Do Popper e o pragmatismo, né? Que é a economia deve partir de princípios abstratos, não necessariamente comprovados. Tá? As hipóteses, diz o Friedman para nós, que existe um grande debate aqui, que vai vir no século XX, tá certo? Das hipóteses neoclássicas, né? Mais concretamente. A hipótese de que o mercado é em concorrência perfeita. Então o mercado é concorrência perfeita, o agente representativo, né? Enfim, aí começa a vir uma enxurrada de críticas de outros autores de que essas hipóteses não são verdadeiras, não são válidas, né? Não dizem respeito à realidade, não são reais. Não é? E o Friedman vai dar a resposta definitiva aqui, né, para os neoclássicos sobre isso. Sabe? Enfim, eu vou construir a ciência a partir de determinadas hipóteses que não necessariamente precisam ser verdadeiras, mas
a capacidade explicativa dessa teorização tem que ser válida. Né? Se essa teorização, né, mesmo com hipóteses não verdadeiras, né, ou não comprovadas, chegam a conclusões que são previsíveis sobre a realidade, a ciência é válida. Tá? E é o que o Friedman vai chamar de economia positiva. A economia positiva é um corpo sistematizado de conhecimento sobre aquilo que é, ou ainda, a economia positiva é o que ou pode vir a ser uma ciência objetiva, exatamente como qualquer das ciências físicas. Um enunciado positivo deve ser aceito ou rejeitado com base na evidência empírica, né, a partir da verificação posterior, tá? Que é a partir da capacidade que diz Friedman para nós, de previsão, né, da teorização. Né? Então, a economia positiva é aquela em que consegue prever, não é, a realidade e não no realismo concreto, né, da teoria e mesmo das hipóteses. Tá? Então, essa é uma resposta brilhante que ele dá. Não importa se a economia é realista, né, se as hipóteses são realistas. O que importa é se eu consigo fazer previsão científica e que isso é validado a partir se você previu, né? Tá? E aí chegou, não chegou. Que é bem ao contrário do que disse John Stuart Mill, tá certo? Só para fazer essa conexão, né? Bem ao contrário, né? O John Stuart Mill falava exatamente o contrário, né? Que o importante era você verificar, né, as hipóteses, tá certo? O objetivo da ciência é dominar e controlar a natureza. A evidência empírica é o ponto de partida de toda elaboração teórica e a realidade objetiva, aquilo que se enxerga, que se vê, que se verificou, o ponto de chegada da investigação, ou seja, a validez de uma teoria depende dos seus resultados práticos. Tá? Que é o instrumentalismo. Né? Por isso, o instrumentalismo. A ciência econômica, no caso, deve ser um instrumento de previsão da realidade e não necessariamente uma explicação da realidade concreta. Tá? Ou seja, as hipóteses e a teoria não necessariamente têm que ser corretas e aderentes à realidade. A capacidade preditiva da ciência é o que valida a teorização. Tá? Enfim, eu sei que esse debate é um tanto complexo, difícil, tá? Eu tenho ciência disso. Não é algo simples assim. Eu fui e voltei de diversas formas. Mas, em síntese, o que eu queria deixar aqui do positivismo, tá? E principalmente pensando no positivismo atualmente, como ele está na ciência econômica. O positivismo, atualmente, ele é mais uma ciência, uma versão, né, científica de como fazer ciência a partir do rigor lógico, do dedutivismo, ou seja, que é aquilo que eu falei, né, o dedutivismo, ele grande parte do tempo, né, ele foi vencedor nesse debate, tá? Vamos voltar, esse debate vai vir e vai voltar, não é? Várias vezes. Vai ter um episódio lá que é chamado A Batalha dos Métodos, não é? Que é entre a escola histórica alemã e os autores, alguns autores marginalistas, em especial Karl Menger. Mas a chamada ciência positiva, que se auto-intitula, não é? Ciência positiva, é uma ciência abstrata, dedutiva, axiomática, ou seja, que assume determinadas premissas tidas como verdadeiras, não é? Mas que, ao final, não é, busca validar e testar, não é, a ciência, não é, os resultados, a partir da observação empírica, certo? Que é muito para onde caminha hoje o pensamento neoclássico, né? A forma de pensar que modernamente é o pensamento neoclássico, né? Que é onde vai chegar todo esse caminhar teórico aqui. Você tem um rigor, né, abstrato, né, e vale dizer, muito distante da realidade, né, que é uma crítica bem comum de se fazer
ao neoclassicismo, né? O neoclassicismo é muito distante da realidade. Mas, diz o Friedman para nós, não importa. O que importa é que se ele tem a capacidade de previsão, né, dessa realidade, ou seja, você vai testar através da econometria, atualmente, tá certo? E com relação, assim, ao positivismo, né, que, como eu falei, tem muitos, o que existe uniformemente, né, no positivismo? A noção, em todas as linhas dentro do positivismo, tá? A noção de que a ciência e a sociedade, né, ela é regida por leis naturais e invariáveis, que é algo que estava presente, né, em vários outros autores anteriores, né? Enfim, né, a noção de leis naturais, e daí vem a teorização de lei dos rendimentos decrescentes, lei da tendência declinante da taxa de lucro, tá? Enfim, o automatismo dos mercados também é tida como uma lei natural, tá? A visão de que a sociedade pode ser pesquisada com os mesmos métodos que as ciências naturais, que isso está presente, né? Mesmo o Adam Smith, que não, claro que não é positivista, mas mesmo o Adam Smith, ele teve uma influência enorme de Newton, tá? E aqui o Friedman, há pouco, não é, na citação, ele falou da física, não é, das ciências físicas, e tem vários economistas, no caso, que são neoclássicos, né, que vão dizer que a ciência econômica é uma ciência exata, não é uma ciência matemática, não é, que usa o método da matemática, da física, certo? Claro que matemática não é ciência natural, mas de toda forma, o método numérico, né, que tem proximidade mais com a física, a noção de uma lógica física do funcionamento da economia como vasos comunicantes, enfim, a gente vai ver todo esse desenrolar teórico ainda. E também a noção de que a ciência deve se distanciar dos juízos de valor, não é? Daquilo que é certo e errado, né? Enfim, não vamos discutir se a sociedade... E aqui, do ponto de vista da distribuição de renda, eu queria chamar atenção, né, que eu tenho uma separação entre autores, né? E muitos desses autores vão discutir, olha, quer dizer, não vamos discutir distribuição de renda, tá? Um divórcio aqui do que vinha no debate do Ricardo mesmo, do próprio Smith, né? Enfim, não importa, isso aí tu está colocando o juízo de valor, né? O mercado distribui, tá? E pronto, naturalmente, né? As leis de mercado, né? As leis naturais de mercado. Se casa muito aqui, né? Então, enfim, para fechar, todos esses movimentos se casam, né? O positivismo, o utilitarismo, né? O individualismo metodológico, né? A noção, né, de uma ciência que, com idas e vindas, vai se tornando uma ciência mais abstrata, né? Mais distante da realidade, as hipóteses despreocupadamente, cada vez mais distantes da realidade, né? E para colocar também como crítica, evidentemente vão surgir diversas críticas desse caminhar, né? Uma separação cada vez mais das linhas teóricas, em grande parte por causa desses rumos tomados aqui, né? Quer dizer, vários autores vão discutir isso aqui, vão debater isso aqui, vão se opor, né? Vão dizer que o indivíduo não explica a sociedade, que eu assumi que leis naturais existem é uma visão metafísica, né? Está supondo que existem leis naturais, mas isso não é metafísica? Ou, né? Da onde vêm essas leis naturais? Quem coloca essas leis naturais? Né? Seria uma hipótese não testável e, portanto, metafísica, e assim contradiz com a noção de se separar da metafísica. Tá? Mas tem outros autores que vão por outro caminho, tá? E aí, na próxima oportunidade, a gente vai ver, né, alguns desses autores, como o John Stuart Mill, né, que vai por um caminho que vai ser bastante relevante na ciência econômica, e por outro caminho vai, por exemplo, o Sé, né,
Baptiste Say, que é um autor bastante relevante, que eu já citei em outras oportunidades, assim como Frederic Bastiat, que é também um autor que não é tão relevante, mas vai ser influente posteriormente, vai resgatado por outros autores, que vai colocar para um liberalismo mais extremado, né? Mais eu tenho dois liberalismos, mas que eu vou chamar a atenção. Um liberalismo mais antidistributivista, né? E aqui essa ramificação, existem muitos, né? Mas aqui é a primeira grande ramificação, né? Um liberalismo mais antidistributivista, antissindicalista, antitrabalhista, não é? Contra a redução da jornada de trabalho, contra os movimentos sociais, contra o sindicalismo, todo o movimento socialista do livre, né? E tem outro liberalismo que vai ter uma preocupação mais social, né? Que é caracterizado aí por outros autores. Tá? Assim, o último slide aqui de hoje é esse, dizendo que, então, a temática do Smith vai ficando para trás, né? Eu tenho, quer dizer, o Smith vai se tornando mais aquele trecho lá, por isso que o Smith se torna aquele trecho lá, da benevolência do padeiro, do cervejeiro. Tá, então é isso, aqui tem utilitarismo, aqui tem livre mercado, aqui tem, né, autointeresse, aqui tem tudo aquilo que a gente pensa que é ciência econômica, o resto deixa para lá, né? As outras discussões que foram esquecidas, né, do Adam Smith por tais motivos. Né? Enfim, então nas próximas oportunidades nós vamos ver os outros autores que dão sequência a esse pensamento, tá? Eu vou encerrar a gravação.